Fala aí, moçada. Belezinha? Como é que vocês estão? Bom, como é que eu tô? O clima por aqui tá de luto, cara. Por quê? Porque pra mim, um dos caras que, assim, marcava o meu entretenimento ali nos meus tempos livres, um dos caras que marcou o meu cotidiano, mesmo sem ele saber, foi o Gunley. Como é que ele marcou seu cotidiano, Otávio? Como é que ele marcou seu cotidiano, ó Patrímio? Ele marcava meu cotidiano porque eu treinava. Eu não sei se vocês já viram, né? Enfim, ninguém assiste contumazmente o canal. Mas assim, ele marcava... Eu treinava na Ironberg. E eu vi o Gunley, cara. Eu vi o Gunley muitas vezes. Principalmente depois ele ter começado a usar os esteroides anabólicos, principalmente depois ele ter começado a usar todos os recursos ergogênicos que ele estava usando. Eu vi ele crescendo, já dei um abraço nele, já falei que ele era da hora. Mas enfim, eu nunca tive nenhum contato direto com ele, certo? Assim, da gente conversar mesmo, da gente chegar até algum tipo de relacionamento. Como eu tinha com uma galera da Ironberg, eu conversava com bastante gente da Ironberg. E foi uma academia que eu treinei, que eu amei muito durante muito tempo. Eu amei muito a academia Ironberg. Eu amava muito a ideia que a Ironberg dava, né? Mas aí eu fico refletindo, né? O como que essa cultura do fisiculturismo, ela é um similar. Ele é uma coisa similar a literalmente a gente pegar e colocar um monte de drogados, certo? Drogados mesmo, que usam pó, que usam crack, é uma cracolândia. É uma cracolândia remunerada. Você pega várias pessoas com dimorfismo, com vários dismorfismos corporais, você dá para ela drogas que afetam todo o seu eixo metabólico e mental, porque os hormônios eles afetam o nosso eixo mental também. E aí você coloca essas pessoas como se fosse num espetáculo para que elas se mostrem, né? E você começa a criar uma indústria em torno disso. E, assim, seria o similar a você, como eu posso dizer, permitir que a Cracolândia existisse socialmente. É muito parecida essa lógica. E aí, cara, o que me deixa mais triste de tudo isso é um garoto que nem o Gunley, um garoto, enfim, cara, que tinha tudo pra ter uma carreira, que tinha tudo pra ter uma família, que tinha tudo pra ser uma pessoa super engraçada, super divertida, pra ter, enfim, cara, tinha tudo pra ser aquela pessoa que você olhasse pra ele e falasse o seguinte: pô, cara, essa pessoa realmente construiu um império de verdade. Não que não tenha construído, mas ele construiu um grande império de audiência. Só que eu digo império no mundo real, né? Um império neste outro mundo que não aqui. Ter a vida dele ceifada por causa de um objetivo que ele é tão vão, que é o fisiculturismo, certo? O fisiculturismo é por si um objetivo vão. Porque, como eu disse, ele é como se fosse um show-off de vários drogados, uma representação de vários drogados. E assim, é realmente impressionante como o inconsciente coletivo, ou seja, como os sistemas de representação da nossa sociedade acabaram por fazer com que essa aberração fosse chamada de esporte. Vou dar um exemplo para você. O meu exemplo. Eu comprei Durateston, que é uma testosterona. Eu comprei. Eu tive a audácia de pegar a receita médica que eu tinha aqui em casa, carimbada, com um familiar meu que é médico, que é, enfim, que é profissional da saúde. Na verdade não é médico, é outro tipo de profissional da saúde. Um familiar bem próximo meu. Eu peguei essa receita, eu pesquisei na internet como se fazia uma receita de esteroide anabolizante de Durateston. Eu fui, depois de ter corrido cerca de 15 quilômetros, até um laboratório muito barato, sem dinheiro nenhum na conta. Fiz exame, vi que minha testosterona estava lá seus 300 e pouco, o que era esperado, porque eu tinha corrido no sol durante várias horas. Estava baixíssima.
criei um hormônio, criei ali um resultado falso pra parecer que eu tivesse, pra parecer que eu tinha ali um hipogonadismo, pra parecer que eu tivesse ali algum tipo de necessidade de uso de esteroide anabólico. Comprei o esteroide. Deixei aqui em casa durante bastante tempo. Na verdade, assim, fui lá, comprei. Eu me lembro que eu paguei R$ 242 na farmácia. Foi muito fácil. Eu entrei lá, mostrei a receita, comprei as agulhas, comprei tudo. Parei na frente da academia. E assim, essa história me emociona porque eu, assim, me conhecendo, eu seria o Gunley, cara. Certo? Se naquele dia alguma coisa não tivesse me tocado e não tivesse me feito não aplicar, cara, que eu me lembro que eu fiquei com muito medo, na verdade. Foi um medo, assim, como eu posso dizer, quase que irracional, certo? Mas acabou por ser excessivamente racional. Eu me lembro que eu fui lá, eu comprei as caixinhas lá de esteroide, comprei as caixinhas lá de Durateston. Eram 4 caixinhas. Eu ia tomar uma por semana. Depois, no outro mês, eu ia comprar mais 4. E assim ia ser pro resto da vida. Aí eu lembro que eu até cheguei a abrir, né? Tirar um da caixinha. Eu falei com um amigo meu, que era da academia, né? Sabor amigo. E que tava tomando e que tomava. E assim, eu achava super legal que ele me contava, que ele se sentia um super-homem, não sei o que lá. Falei pra ele. Ele já tava desesperado lá, querendo saber como é que eu tinha conseguido. Se eu não podia pegar mais essas receitas do meu familiar pra conseguir dar pra ele, porque, enfim, não sei o que lá, que ele ia usar, não sei o que. E, cara, assim, aí eu me lembro que eu abri a caixa e eu olhei e pensei, putz, se eu me injetar aqui, o que vai acontecer? Ah, puta, cara, eu ia injetar no meu vaso lateral. Aí eu peguei e pensei, cara, imagina, enfim, velho, se vier uma bactéria, que eu nem tava fazendo medicina ainda, eu tava no cursinho. Eu já tinha o canal aqui, eu já falava bastante, eu tava no cursinho. E aí eu peguei e pensei, putz, e se vier alguma bactéria, e se eu perder a perna, e se der alguma besteira? Aí foi muito mais um medo microbiológico do que de fato um medo ali naquele momento, tá? Depois eu já vou falar do outro medo. E aí eu deixei de lado de aplicar a tal da testosterona. Deixei de lado, tá? Fui treinar, eu lembro que eu treinei, aí eu liguei pra minha mãe, porque, enfim, eu não sei, eu precisava dessa aprovação, certo? Se eu percebesse que ela aprovasse, eu iria tomar. E aí, cara, minha mãe fez um escândalo, velho. Minha mãe fez um escândalo. E ela resolveu me mandar a foto de um cliente dela. Resolveu mandar foto ali de uma pessoa, de um cliente dela ali, que tava tomando esteroide anabolizante. E assim, você olhava pra ele e você via ele, como eu posso dizer, você via ele inchado, assim, olhava pra ele e falava, putz, naquela época eu tava com medo de ficar gordo, tava com medo, assim, de ficar rançoso. Agora eu tô rançoso pra caralho por causa da faculdade. Isso é uma coisa fácil de resolver, sem muito problema de saúde e tal. Mas assim, e aí, cara, eu ficava com medo de ficar com aquela cara inchadona, aquela puff face vermelha, zoada, escrota. Aí, cara, que eu peguei assim, putz, é verdade, não sei se quero ficar assim não, zoado. Aí eu deixei, né, deixei em stand-by. Eu me lembro que eu falei com uma amiga minha. Essa minha amiga, ela meio que só chancelou a ideia, né, ela só falou, ah, legal, engraçado, haha. Aí, mano, o que foi que eu fiz? Em vez de eu tomar testosterona, eu fui tomar uma outra coisa que não era um hormônio, não dava nenhum tipo de malefício, nem nada. Que era um secretagogo de GH. Que é um tal de MK677. MKGH, que o pessoal chama. O MKGH, ele atua no nosso hipotálamo no mecanismo de pulso, né? E, cara, eu me lembro que, assim, eu tava tomando, né? Eu engordei pra caralho. Eu diria que, assim, eu só retrocedi em todo o progresso que eu tinha ficado um ano ali. Pá, não foi por causa das pizzas doces, cara. Foi por causa desse MKGH, porque eu tenho certeza que ele me gerou uma resistência periférica à insulina ali.
E, cara, eu nunca me sentia tão mal, velho. Me sentia péssimo, irmão. Minhas mãos doendo, falta de energia, falta de ar pra fazer tudo. Eu lembro que o meu pace de corrida na época era tipo assim, 4. Aí eu lembro que o meu pace aumentou assim de uma semana pra outra tomando esse negócio. Tipo assim, foi de 4 pra tipo assim, 5,5 e 5,5 morrendo. Daí eu falei, putz, cara, isso daqui não é coisa de Deus, velho. Isso daqui não pode ser. Isso daqui não dá certo. Isso aqui não vai dar certo. Não tá bom isso, não tá legal. Aí, o que foi que aconteceu foi que eu acabei continuando tomando. E chegou no final de semana, eu fui comer com a minha namorada e com os amigos dela. E com os meus amigos também, né? Rodolfinho, tamo junto. E aí eu me lembro que a gente foi comer massa, né? E aí que uma das grandes consequências do uso de GH é uma certa resistência à insulina. Então você acaba ficando com sintomas parecidos com uma diabetes. Então se você come uma coisa com índice glicêmico muito alto, você acaba não tendo como, enfim, você acaba tendo uma hiperglicemia com uma hipoglicemia reativa. Então eu tive uma hipoglicemia, cara, eu passei muito mal, irmão. Eu tava dirigindo assim, eu me lembro que eu não entendia de onde é que vinha aquilo, eu ficava morto de medo, e é isso. Tudo isso nesse afã, né, de ter o shape, sempre, como eu posso dizer, sempre pensando nas substâncias químicas como se elas fossem uma solução. Aí eu me lembro que depois eu comprei um estimulador no ano passado, isso. Eu comprei o tamoxifeno não, eu comprei Clomid. E aí, cara, que também eu fiquei com uma teta zoadaça, assim. Cara, essas coisas realmente são coisas que, assim, seu corpo não foi feito pra funcionar com isso, sabe? Aí eu me lembro que eu tomei esse Clomid, não adiantou nada no meu shape, foi horroroso pra minha vida em geral, assim, eu odiei. Aí esse ano, o que foi que aconteceu? Foi que esse ano eu também resolvi comprar um Clenbuterol, isso com tudo com uma facilidade absurda. E aí, cara, que o Clenbuterol, eu ia pro hospital, chegava pingando no hospital, passando malzão, cara, assim, zoado, sabe? Zoado, eu ia lá trabalhar, eu ia lá, enfim, fazer coisas da minha vida, ia lá dar aula. Enfim, cara, super ofegante, passando mal, tremendo, zoado, uma coisa realmente muito ruim, assim, sabe? E eu pensava que tudo isso, na verdade, ia me gerar um estímulo, tudo isso ia me gerar energia, né? Potência de agir, pulsão de vida. Mas isso não gera pulsão de vida nenhuma. Isso só me gerou pulsão de morte. Isso é a pulsão de morte por definição. Eu estava enchendo o meu corpo de elementos químicos inconsequentemente e, como eu posso dizer, cara, sem valor nenhum à minha vida, sabe? Eu tenho 25 anos de idade. Eu poderia ter sido Gunley. Entende? Tantas pessoas que eu conheço vão ser ou podem ter sido Gunley. Entendeu? Então é isso que me deixa mais chocado dentro dessa história. E aí, isso me faz refletir um pouco sobre como que, de certo modo, a biologia é sempre a visão correta do mundo, né? É uma visão muito correta, uma visão muito bem estudada. Ultrapassando as filosofias, ultrapassando as teorias psicológicas, ultrapassando as teorias mais, como eu posso dizer, dedutivistas com relação àquilo que concerne o homem, se a gente for para pensar na biologia como modelo explicativo, cara, assim, qual que é o fundamento de uma espécie? O fundamento de uma espécie é a reprodução. E como é que você se reproduz? Você se reproduz se você conseguir arrumar uma fêmea, certo? Sendo homem, se você conseguir arrumar uma fêmea que seja da mesma espécie, porque senão a reprodução vai ser inócua. Aí você pode até gerar um filho, mas só que esse filho não vai ser fértil. Você precisa ter uma condição alimentar para conseguir se reproduzir, então você precisa ter energia. Então protocolos de cutting não fazem o menor sentido. Protocolos de falta de energia, de abominação energética, de falta de carboidrato e qualquer coisa assim não fazem sentido para a vida humana. Você precisa ter, além disso, além disso, né, dentro da energia, você precisa ter fôlego para conseguir, enfim, transar, né? Você precisa ter fôlego, você precisa conseguir fazer o sexo, você precisa conseguir ali encaixar o falo no outro e conseguir sustentar um período prolongado de exposição sexual para que você consiga,
ejacular. Então, a biologia, ela criou um sistema para que fosse prazeroso tudo isso. E aí, cara, a pessoa que tá grande, a pessoa que tá ofegante, porque ela tá tomando clenbuterol, porque ela tá tomando insulina, porque ela tá tomando não sei o que lá, não sei o que, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue se reproduzir. Ela não consegue, ela chega longe, ela passa longe, muito, muito longe daquilo que é a meta específica dela. A meta de vida dela, na verdade, naquilo que a vida é, no seu sentido biológico de vida. Além disso, a gente não foi feito para comer grandes quantidades de comida, a gente fica empantumado, a gente não foi feito para isso. Se a gente acha abominável um obeso, que nem a gente ficava zoando e acabando com a Thaís Carla, a gente deveria achar abominável também um outro bloco de músculo escroto gigantesco. Não tô falando do Gunley, gente, coitado do garoto, velho. Mas da pessoa, desse símbolo que a gente criou na sociedade, sabe? Essa ideia de que o bloco de músculo escroto é bonito, é horroroso. Entendeu? Uma coisa horrível, uma coisa grotesca, quente, entende? Ruim. E aí, é desconfortável, sabe? Ficar o tempo inteiro ofegante. Eu sentia o inchaço, a diferença que era você ficar mais musculoso. Eu hoje tô mais gordo e tô com mais cardio, com mais capacidade de fazer as coisas do que quando eu era muito mais forte, sabe? Então, assim, e olha que eu nem fui forte. Imagina o cara que verdadeiramente é forte, o cara que verdadeiramente tem músculo mesmo. Outra coisa... Terceiro ponto aqui, né? A gente precisa, além disso, ter descendentes férteis. A gente precisa ter fertilidade. Os esteroides anabólicos, eles destroem a nossa fertilidade, certo? E sobre o primeiro, eu nem falei... E é isso. E sobre o primeiro ponto, eu nem falei uma coisa também. As mulheres não gostam. A gente não consegue arrumar fêmea quando a gente tá muito musculoso, sabe? Então, cara, assim... Esse esporte é uma abominação contra a natureza humana. Esse esporte é horroroso. Pra mim, o esporte em si deveria ser proibido e criminalizado. Vi um maluquinho mais bombado no meio da rua, prende. Vi um maluquinho, mano, que parece que pina, prende. Entendeu? Que nem você faria com alguém que tá cheirando pó na sua frente. E a vantagem é que é mais fácil de prender e controlar essa epidemia do esteroide anabolizante com relação a outras drogas. Porque você não sabe se a pessoa que tá usando uma droga que nem, por exemplo... Aquela tigela que você trouxe, que é isso? Carne moída? É uma coisa lá que Você guarda na geladeira, eu não sei o que é. É uma farofa lá que a Ela Milena... se come assim? A Milena te deu. Eu já tirei o aparelho, tchau. Tá bom. Se você quiser, guarda na geladeira. Tá bem. Beijo, vó. Essa velhinha, imagina ela encontrar um monte de seringa aqui, cara. Ela encontrou um monte de seringa aqui na casa dela, irmão. Imagina que coisa trash. Que coisa horrorosa, que coisa tenebrosa, que coisa feia, sabe? Então, cara, continuando aqui, que tava acabando minha bateria, minha namorada ligou, baguncinha. Mano, então assim, voltando à questão do Gunley, voltando a toda essa questão, esse esporte deveria ser criminalizado, cara. Porque pra mim é um esporte que, pela própria natureza da coisa, né? Que assim, eu quero ficar o máximo musculoso que eu puder. Observa que assim, qual é a antípoda do fisiculturismo? Entre aspas, é o fisiculturismo natural. A antípoda do fisiculturismo normal, o outro lado da coisa, é o tal do fisiculturismo natural. Só que pra mim é um esporte que você precisa discernir entre uma galera extremamente quimiolizada, assim, uma terapia química grotesca, e o resto que é um povo que também, cara, faz horrores ali durante os protocolos naturais, passam mal, ficam fazendo desidratações severas, não sei o que lá. Cara, de verdade mesmo, isso é horroroso, isso é uma violência. Mas e o UFC, que também é uma violência, que os caras se quebram e tudo mais. Cara, no UFC tem trocentos médicos. Essa é a real, entendeu? No UFC tem trocentos médicos. E no UFC, cara, assim, a grande realidade é o seguinte, o fundamento não é ser drogado. De certa maneira, o esporte acaba misturando um monte de coisas que é o quê? Você precisa ter um instinto de sobrevivência, você precisa conseguir sobreviver. Aí você coloca duas pessoas fortes ali para tentarem sobreviver, para tentarem se degladiar e tudo mais. É um esporte que gera uma série de prejuízos e não é desejável que esses prejuízos sejam gerados.
Mas a grande questão é que, assim, o fisiculturismo em si, ele não prepara você para absolutamente nada. Ele te prepara para você ser um porco drogado, sujo, que fica ali fedendo a bomba, entendeu? O pobre coitadinho do Gunner, cara, foi uma vítima desse contexto horroroso. Sabe? Isso que é a grande realidade, entendeu? Ah, mas tal pessoa divulgou o esporte e a saúde no Brasil. O cacete, que esporte, que saúde, o quê, cara? Desde que essa tal pessoa foi lá e criou um monte de CT, um monte de coisa e blá 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 blá, blá centro de treinamento, não sei o que lá, as pessoas só ficam cada vez mais próximas de ficar querendo usar bomba. Porque essa é a real. Todo mundo que entra na academia, todo mundo que é meu amigo, que eu conheço. Entendeu? Isso daqui é um assunto comum, tá? Todos os meus amigos que treinam há muito tempo, tá? Muito tempo, desde 2017, quando eu comecei a treinar lá atrás, porque eu tava jogando tênis, era entrar na academia de musculação, a gente já começava a ficar falando de bomba. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Eu tinha um amigo chamado Luca, e a gente, mano, foi assim, tiro e queda, cara. Foi os dois começaram a treinar pesado, pá, já começou a falar de bomba, isso com 17 anos. Aí depois parei de treinar, não sei o que. Aí fui sair lá com um amigo meu chamado Felipe também, já começava a falar de bomba. Aí depois, não sei o que lá, agora na minha faculdade, vai lá, conversa com os meus amigos que treinam, já fala de bomba. Com quantos anos você vai começar a tomar? Acho que eu vou começar a tomar uma texto. Aí eu vou falar com o meu cunhado, aí também fala de bomba. Só fala de bomba, cara. Tudo que orbita esse mundo de musculação acaba caindo nesse monte de químico. E aí, de novo, né? Toma uma Durateston, depois começa a relativizar, tomar uma Deca junto, depois começa a relativizar, tomar um GH, depois começa a relativizar, tomar uma insulina para amplificar o efeito do GH, cai duro e morre. Sabe? Então é um esporte, cara, é um esporte de imbecil, um esporte que não tem o menor sentido, é um esporte que é uma loucura. Entendeu? Se for pra você ter um vício bizarro, cara, que seja fumar um charuto. Entendeu? Porque álcool você vai beber e vai ficar batendo nas pessoas. Se você estiver fumando um charuto, você vai ficar destruindo o seu pulmão a longas penas, entendeu? Você vai ter ali uma antracose, que é um acúmulo benigno de fuligem no seu pulmão. Uma hora ou outra essa antracose vai acabar virando um tecido neoplásico e você vai acabar se ferrando. Mas assim, cara, não te gera nenhum tipo de problema. Se for arrumar algum vício, que seja isso. Vira gordão. Vai correr maratona, sabe? Eu nunca vi um maratonista que não fosse um doente, que ficasse se entupindo de eritropoetina, se matar por causa disso, entendeu? É isso. Sai dessa, irmão. Sabe? Tem que sair desse afã. Vai lutar jiu-jitsu. É melhor você ficar sem um joelho do que sem vida, cara. Entendeu? Não vou falar pra você lutar Muay Thai, por quê? Porque você vai se quebrar, vai ter um traumatismo crânioencefálico. Pra que essa porra aí também? Entendeu? Sei lá, vai dar uma aula, vai se divertir, vai falar em público, vai viver um pouco a vida, vai jogar beach tênis, um excelente esporte, o tênis normal, um excelente esporte, entende? Vai jogar futebol, um excelente esporte, cara, entendeu? E aí esse povo desse fisiculturismo fica falando assim, não, porque no futebol morre um monte de gente, esporte de alto nível, é sempre assim. Meu amigo, no esporte de vocês, a morte é uma consequência inevitável. Entendeu? A morte é uma consequência, assim, uma consequência imediata dos atos. É como se fosse realmente um campeonato de drogados. É a mesma coisa de você colocar um campeonato de quem usa mais metanfetamina. Imagina isso. Um campeonato de quem usa mais metanfetamina. Você prepara um lugar gigantesco, você paga um preço de R$1 milhão, e aí você olha ali, você escolhe o cara que consegue usar mais metanfetamina sem ter tantos efeitos colaterais, certo? E é isso, entendeu? Porque, mas e o treino e a dieta e não sei o que lá. Gente, essa gente fala que não treina direito, que não faz dieta. Tem trocentas mil metodologias de treino, tem trocentos mil jeitos de treinar. Tem gente que treina com resting pause, tem gente que treina com cluster set, tem gente que treina não sei o que lá, tem gente que não treina não sei o que, high volume, low volume, não sei o que lá, não sei o que, Então, assim, falam que não importa nada a metodologia de treino, porque você vai se entupir de esteroide anabolizante, e se entupindo de esteroide anabolizante, você não precisa de nada. Foda-se, e é isso, entendeu? Então é isso que não tem o menor sentido, sabe? Tipo, é uma história muito triste, O que aconteceu com o Gunley foi algo tenebroso, foi vítima desse zeitgeist tenebroso que a gente tá vivendo,
que é uma geração sem valores absolutamente nenhum, entendeu? Ninguém mais se olha, assim, ninguém mais lê, entende? Ninguém mais lê, ninguém mais faz mais nada de útil nessa porcaria. E aí as pessoas ficam ovacionando essas montagens de treino, blá, 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 blá. E eu me incluo nisso também. Sou outro imbecil, e aí o que que acontece é que fica essa ovacionação, essa masturbação analítica, essa coisa. Pelo amor de Deus, cara. Olha o que aconteceu com o coitadinho do Gunley, sabe? Poderia ter sido eu, poderia ter sido você, poderia ter sido qualquer um. Graças a Deus eu fui barrado pela minha mãe, entendeu? Aquela deusa de ter usado esta bosta desse hormônio que ainda tá aqui na minha casa, esse lixo, essa merda, entendeu? Vou jogar essa porra fora, vou destruir isso aí todo sempre, entendeu? Porque o hormônio, se eu for usar alguma coisa na minha vida, que seja quando eu tiver com zero. Se eu tiver com zero hormônio, não vou usar hormônio, mas uma dose minúscula. Pra eu ficar com 200 de texto natural. Mas eu jamais vou colocar um tostão de hormônio fora do normal. Entendeu? Mesmo que eu seja um panguão, gordo, magro, escroto, broxa. Não vou, mano. Não me meto com essa porra. Não me meto com isso. Isso é uma imbecilidade absurda. Não vou contra a biologia nem contra a lógica. Certo? Coitado do Gunley. Entendeu? Vamos fazer aqui uma oração pro Gunley. Que Deus o tenha. Entendeu? Vamos aqui pensar na alma do Gunley. Porque chego até a chorar aqui, cara. Porque assim, ele foi realmente uma pessoa maravilhosa. Pessoa muito boa. Coagida pelo meio, tal como minha geração inteira tá sendo, beleza? A culpa não foi dele, a culpa foi de todos nós, beleza? A culpa não foi de Cruz, a culpa não foi especificamente de ninguém. A culpa foi de um processo histórico que está acontecendo desde 2020 de valorizar essa bizarrice, certo? Um processo histórico que, assim, que de curto prazo, na verdade, é de 2020, só que de longo prazo data lá de 1980, entendeu? Se a gente tivesse tratado como uma anomalia que é o Arnold Schwarzenegger ser grande daquele jeito, se a gente não tratasse ele como uma referência, mas sim como uma anomalia, a gente não estaria aqui hoje, tá? A gente estaria num lugar muito melhor do que a gente sempre esteve. O fisiculturismo foi sempre uma coisa destrutiva, foi sempre uma coisa experimental, foi sempre uma coisa feia, uma coisa ilegal, foi sempre uma coisa que trouxe muito mais mal às famílias do que bem. Famílias que ficaram ricas por causa desse fisiculturismo foram destruídas ou pela doença, ou pela insanidade daqueles que praticam esporte porque eles estão usando hormônios. Famílias que, enfim, cara, que deixaram de ser construídas porque os esteroides anabolizantes matam, deixam sem fertilidade, destroem a vida das pessoas. Famílias que deixaram de existir porque um bombado, filha da mãe, espancou uma mulher porque ele estava sob efeito de testosterona. Enfim, cara, famílias que deixaram de existir por causa de um erro de insulina, por causa de um erro de timing, famílias que deixaram de existir por causa de um erro de furosemida, um erro de diurético, famílias que deixaram de existir por causa de uma hipertrofia do miocárdio, famílias que deixaram de existir por causa de um infarto fulminante, por causa de uso de estimulante, famílias que deixaram de existir por tantos e tantos motivos que foram derivados desse esporte, sabe? Então, essa é a real, cara. É um esporte que nunca construiu nada, um esporte que sempre destruiu as coisas. A gente valoriza muito o ferro, muito o esforço, mas assim, a real é que você pode ter aquela endorfina vindo de qualquer outro lugar, sabe? Se todos nós tivéssemos, em vez de ter valorizado o ferro, e tivéssemos valorizado a corrida, o jiu-jitsu e tantas outras coisas que foram boas, melhores, na verdade, para a sociedade. E eu não digo jiu-jitsu enquanto instituição, tá? Porque tá acontecendo mais um monte de outras coisas horrorosas aí no mundo do jiu-jitsu. Esse ano tá uma merda. Mas assim, a gente carece. A gente carece de uma fonte de esporte que seja uma fonte de saúde, de diversão, de valor, e não de destruição, sabe? O fisiculturismo, por si só, é uma pulsão de morte legalizada. A gente tende a ilegalizar, criminalizar as pulsões de morte. Então, dirigir bêbado é uma pulsão de morte, né? Uma vontade de retornar ao inorgânico.
E a gente criminaliza isso. Pulsão de morte significa isso, para você que não sabe. É uma vontade de retornar ao inorgânico, a vontade de se autodestruir. É, cara, enfim, a gente criminaliza isso. Criminaliza o dirigir bêbado, criminaliza o fumar maconha, a gente criminaliza, enfim, cara, se suicidar, a gente criminaliza, enfim, pô, cara, subir em um prédio público e fazer parkour lá em cima. Por que que a gente não pode criminalizar também ser gigante? Ser uma bomba relógio? Por quê? Não entendo isso. Beleza? É isso aí, moçada. Falou.